Olá, minha gente, professor Nelson Sartor aqui de volta com vocês. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre a segunda parte de tipologia textual. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns elementos interessantes para a gente poder trabalhar isso daí na sequência. Então, olha só, vamos começar falando aqui, ó, sobre alguns textos específicos. Vamos ver aquilo que nós falamos, narração, descrição, dissertação, avaliando alguns pontos. Isso daí é que é importante para a gente poder trabalhar, né? Ver como é que isso daí funciona, como isso daí se desenvolve na verdade. Então, olha só. Vamos pegar a primeira coisa aqui. Ele diz assim, ó, classifique os textos quanto à sua tipologia. Descrição, narração e dissertação. Então, vamos ver isso daqui para poder compreender tudo aquilo que nós falamos sobre tipologia textual. Então, ele começa assim, ó. Era uma noite muito bonita. Parecia com o mundo. O espaço escuro estava todo estrelado, o céu em eterna e muda vigília, e a terra embaixo com suas montanhas e seus mares. Então vejam só o que ele faz, né? A gente diz o seguinte, ele está mostrando aqui um cenário específico. Olha, era uma noite muito bonita, ele está falando da noite, e está dando características à noite, não é isso daí, ó? A noite era bonita. Parecia com o mundo, ele está fazendo a comparação, para poder estabelecer elementos de semelhança. Então aqui ele faz uma comparação. Tá? Ó, o espaço escuro estava todo estrelado. Então vejam que o espaço estava o quê? Estrelado. Tá? O céu em eterna e mudança vigília. E a terra embaixo com suas montanhas e seus mares. Então vejam só como que ele dá a posição, como ele localiza os elementos, tá bom? Então o que você tem aqui dentro dessa construção, né? Você tem uma descrição. Tá? Você pode ver que nesse caso aqui, ele estabelece uma relação estática, né? Ou seja, ele está vendo um cenário, ele está mostrando como aquela estrutura se constrói. Tá bom? Vamos ver o próximo? Olha só. O próximo ele pega e diz o seguinte pra gente assim, ó. No esforço de se ajustarem ao novo perfil de mulher que emerge da ruptura de sua antiga identidade, as mulheres se veem obrigadas a compartilhar dois estilos de vida, dois registros intelectuais e afetivos, dois modelos de conduta cotidiana. Então vejam só o que ele constrói aqui, ó. Ele primeiro diz o seguinte, ó, no esforço de se ajustarem ao novo perfil de mulher que emerge da ruptura de sua antiga identidade, as mulheres se veem obrigadas a compatibilizar dois estilos de vida. Então veja o que ele fala aqui, ó. Ele está mostrando o novo perfil da mulher, tá? Então existe o novo perfil da mulher. Ele está defendendo isso. Como que ele argumenta? Ele fala que dentro desse novo perfil, tá, olha só, emerge a ruptura com a sua antiga identidade. Então, rompe com algo. Então, nós temos o novo perfil e a antiga identidade dela. Então, olha como ele estabelece uma relação. As mulheres se veem obrigadas a compatibilizar dois estilos de vida, dois registros intelectuais e afetivos, dois modelos de conduta cotidiana. Então, o que ele fez? Ele está mostrando o quê? Que houve uma ruptura do antigo modelo, mas ela ainda tem de determinar o quê? Uma espécie de registro de compatibilidade de dois estilos. Não? Então, veja, existe um novo perfil? Existe, que emerge da ruptura de sua antiga identidade. Então, rompendo com a antiga identidade, surge um novo perfil. Veja como ele está desenvolvendo uma ideia. Ele apresenta um contexto e vai argumentar sobre isso daí. Não? Ele está levantando prova? Não. Então é toda uma estrutura argumentativa que ele constrói. Veja que ele não se preocupou em desenhar um cenário, perceba que ele não se preocupou em contar a história com passagem cronológica. O que ele fez aqui? Uma dissertação. Então é o item número 3, tá? Vamos colocar aqui, ó. Uma dissertação, tá bom? É identificar esse tipo de relação, é isso que é importante. Dá uma olhadinha agora no que ele constrói nesse novo texto. Ele coloca assim: após a reunião,
o presidente da República dirigiu-se para a esplanada dos ministérios. No percurso, parou para cumprimentar algumas pessoas que lhe acenavam. Neste momento, escorregou e foi auxiliado por alguns seguranças da comitiva. Então veja só que interessante, olha o que aconteceu aqui. Ó. Vejam os registros de tempo. Após a reunião, tá? O presidente dirigiu-se, olha só, ação, tá? Tempo, registro, marca de tempo, tá? Para a esplanada dos ministérios. No percurso, parou, então olha só, veja o que está acontecendo. Ele estava caminhando e parou para cumprimentar algumas pessoas. Então vejam aqui a ação, ele vai cumprimentar, tá? Novamente a ação, tá? Novamente a ação. Algumas pessoas que lhe acenavam. Tá? Neste momento, olha o registro temporal mais uma vez, escorregou, olha a ação, e foi auxiliado por alguns seguranças da comitiva. Então vejam como ele constrói aqui esse aspecto da mudança, da transformação. Vejam, após a reunião, dirigiu-se para a esplanada dos ministérios, no percurso parou, veja, mudança de característica, ou seja, a mudança do estado, mudança de comportamento, alteração do tempo, veja, após a reunião, neste momento, e aí ele vai construindo o que é a progressão temporal da construção da narrativa. É isso que é interessante a gente ver. Então nós temos aqui o item número 2, é uma narração. Beleza? Vamos lá, opa, pulei 2. Vamos ver o próximo. Ele coloca assim, ó. No mundo medieval, o homem era capaz de administrar com competência quase todo o esforço que o rodeava e não tinha necessidade de especialização. Perceba que aqui ele fez uma declaração, né? Ó, aqui assim, ele fez uma declaração. Tá bom? Ó, ele era capaz, fez isso, ele mostrou, né, que no mundo medieval o homem era capaz de administrar com competência quase todo o espaço que o rodeava e não tinha necessidade de especialização. Ele era capaz de plantar o trigo e moer o grão, de fabricar o azeite e a lamparina. Hoje, olha só, vejam aqui o que aconteceu. Eu comecei com uma declaração e um fato histórico, e aqui eu trouxe para o presente. Então eu fiz uma comparação do passado com o presente. Ó, hoje um homem da cidade morre de fome se o agricultor não lhe fornece o grão já moído e fica na escuridão se o eletricista não o socorre com a sua assistência. Então o que ele fez? Ele argumentou duas estruturas. Ele mostrou como era no passado para poder justificar o quê? A habilidade e a competência do homem, dizendo que o homem era mais capaz no passado do que é hoje, tá? Porque ele plantava, ele fazia sua própria lamparina, ele se sustentava. Hoje não. Se não houver o grão moidinho para ele, ele passa fome. Se ele não tiver como fazer, ele não vai processar, né? Ele já pega tudo pronto. Mesma coisa, se o eletricista falhar, a luz apaga, ele não faz mais nada, tá? Ele fica na escuridão. E aquilo lá é algo que transtorna ele. Então ele está fazendo o quê? Ele está argumentando, ele está trazendo o que? Dados para confirmar uma tese. Então o que nós temos aqui novamente? Uma dissertação. Então, uma dissertação. É o nosso item número 3. Tá bom? Vamos ver agora aqui a nossa letra E, ver o que ele faz. Ó, falou assim, e um belo dia vai seguindo com o chefe pela rua México. Ó, um belo dia, ele vai seguindo. Então, tá aqui a ação, né? Vamos colocar a ação como sempre ali, ó, com 2 traços. Com o chefe pela rua. Já distraído, vejam, um belo dia foi o registro temporal, um dia qualquer. Ó. Já distraído, perceba que naquele momento distraído, tá? Naquele momento, então veja só, vamos ver melhor o texto agora com mais clareza, tá? Já distraído de seus passados tropeços, olha só, dos tropeços do passado, mas tropeçando obstinadamente no inglês com que se entendiam,
quando vê do outro lado da rua um preto agitar a mão para ele. Era o sambista, seu amigo. Então vejam só o que está acontecendo. Existe uma progressão, né? Ó, um belo dia, ele já estava distraído, tá? De seus passos de tropeço quando vê. Tá? Então vejam, um dia ele fez isso, ele já estava de uma maneira e de repente acontece outra coisa. E ele mostra, ele olha para um lado, ele caminha, não é não? Vejam, existe uma progressão, existe um desenvolvimento, existe uma mudança. Ele tanto mostra a mudança que ele mostra os tropeços do passado e ainda continua tropeçando agora no inglês. Então houve ali uma transposição. Então o que nós temos? Houve mudança, houve transformação. Nós temos aqui uma narração. Tá certo? Vamos lá? Vamos para frente? Olha o que nós temos aqui agora, né? Então, veja aqui mais uma vez. Então ele coloca assim, ó, dentro dessa estrutura. Vejam-se as roupas dos velhinhos interioranos. Aquele chapéu de feltro manchado, aquelas largas calças de brincar, que olha só. Então vejam as roupas dos velhinhos, tá? O chapéu manchado, tá? As calças de brincar, incontavelmente lavadas. Aquele puído nos punhos de camisas, já sem cor, então as camisas já sem cor, tá? Tudo combina admiravelmente com a enorme jaqueira do quintal, com a generosa figueira da praça, com as teias do campanário da igreja. Então veja como ele vai traduzindo o quê? Um cenário. Ele posiciona a pessoa, as suas roupas combinam com o cenário, com aquilo que está aparecendo. Ele está simplesmente parado e ele vê a cena ao seu redor, ou seja, ele simplesmente compõe o cenário. Ele faz parte de um cenário. Os aspectos do seu chapéu, das calças, a camisa sem cor, vai fazendo o quê? A combinação. Olha só o que ele diz, que tudo isso combina, né? Combina com a jaqueira, tá? Combina com a figueira, combina com as teias do campanário da igreja. Ou seja, vai mostrando o quê? Uma comparação para poder construir o cenário. Tá? É ele combinando com o cenário. O que nós temos aqui? Uma tentativa de desenhar a cena para a gente. Não é? Nós temos uma descrição. Então aqui é o número 1. Opa, perdão, em cima, não é? Número 1. Descrição. Vamos lá. Agora, o velhinho, no cruzamento perigoso, decide-se, enfim, a atravessar a avenida. E o faz com aflição. Um braço estendido em sinal de pare aos motoristas apressados, enquanto amiúda o que pode o próprio passo. Então, olha só que interessante. Tá? O velhinho no cruzamento. O velhinho está no cruzamento. Tá? Decide, enfim, atravessar a avenida e o faz. Olha só, ele não decide, então ele atravessa com aflição. Um braço estendido em sinal de pare aos motoristas apressados, enquanto, olha só, amiúda o que pode o próprio passo, ou seja, enquanto ele diminui o que pode os passos que ele dá. Então ele está mostrando o quê? O caminhar. Ele está com uma... Você vê o quê? O fato acontecendo. Ele mostra, ele está no cruzamento, depois, né, um cruzamento perigoso, aí ele decide, enfim, atravessar a avenida. Então ele começa a atravessar. O que ele faz? Ele atravessa, né? Ele o faz. O quê? Ele atravessa a avenida. Não? Com o braço estendido, pedindo para que as pessoas parem, né? Fazendo sinal de pare para os motoristas que estão apressados, enquanto ele amiúda, né? O que é amiúdar? Tornar miúdo, mas ao invés de ser passos lentos, ele os acelera, tá? Ou seja, esse amiúdar é tornar o passinho mais miúdo, mais rápido e menos lento, mais colocando agilidade, né? Rapidez nos passos
para poder atravessar a rua. Então ele mostra aí dentro dessa estrutura o quê? A ação dele, o desespero dele tentando atravessar a rua, né? A ação acontecendo. Então nós temos a ação de atravessar e as mudanças de tempo. Interessante perceber, né, os aspectos dessa transformação que fazem com que esse texto aqui se caracterize como uma narração. Tá certo? Vamos lá? Vamos ver mais? Olha só. Agora nós temos aqui mais dois. Na medida que a caça é proibida no Brasil, então vamos entender aqui por que está esse siquezinho. Hein? Por quê? Porque na verdade essa construção aqui é uma construção errada, né? Nós sabemos que a expressão deveria ser na medida em que, já que está se construindo o quê? Uma conjunção causal. Tá? Se eu quero estabelecer a proporção, é à medida que. Então, esse SIC, o que significa esse SIC? De acordo com a fala da pessoa, né? Exatamente como ele falou. Então, para representar muitas vezes o erro, a caracterização da linguagem, ou a forma como ele se expressa, tá? Até mesmo o caráter da linguagem coloquial, esse SIC, ó, é segundo indicação da própria comunicação, ou seja, a própria comunicação sendo representada da maneira como ela foi produzida, sem a correção de quem escreve. Tá? Então é importante entender isso tudo e ver o que está acontecendo. Então, olha só, na medida que a caça é proibida no Brasil, não se pode admitir a existência de uma associação brasileira de caça, nem de lojas de caça e pesca. Tá bom? Então vejam só, o que está fazendo aqui? Está estabelecendo, não é proibida a caça no Brasil? Então, porque a caça é proibida, automaticamente não se pode admitir uma associação brasileira de caça. Para que eu tenho uma associação? Então ele está o quê? Argumentando, dizendo, olha o absurdo. Como é proibido caçar, existe uma lei, tá, que diz que é proibido caçar, você ter uma associação brasileira de caça ou lojas de caça e pesca, tá, é o quê? É um absurdo, tá? Já que isso daí é proibido pela Constituição brasileira. Esse tipo de atividade não é legal, não é lícita, tá? E é interessante isso daí, né? Falou assim, não é liberado a caça e tudo. E nós temos lojas, temos associações estabelecendo esse tipo de coisa. O que ele está fazendo? Ele está argumentando. Ele está mostrando como é possível que isso aconteça, tá? Como é possível você ter uma lei e ao mesmo tempo você ter essas coisas de contravenção acontecendo livremente. Não é assim? Então o que ele está fazendo aqui é uma argumentação, tá? Ele está mostrando um contraste nesse contexto, mas só que o quê? Estabelecendo relações de causa e consequência. Ou seja, na medida em que a caça é proibida, é um absurdo existir uma associação de caça e de loja, tá? Já que isso daí é o quê? Um capítulo da Constituição Federal que proíbe o trabalho de caça. Tá? Ele está argumentando, está mostrando, falou, veja, se existe na Constituição, como que é possível? Tá? A argumentação é uma dissertação. Importante a gente entender qual é o processo que ele utiliza para fazer isso tudo, tá? Então, uma dissertação. E agora? Vamos lá. Ele coloca o seguinte, há duas formas de revolução na história humana, tá? As rumorosas, feitas com o sangue, o suor e as lágrimas da população, e as silenciosas, que, em geral, tendem a ser mais efetivas do que tendem a ser mais efetivas no que diz respeito aos benefícios proporcionados à maioria. Elas são consideradas silenciosas não porque feitas sob circunstâncias longe dos ouvidos e dos olhos das pessoas, mas porque deixam de ser percebidas como revoluções enquanto se desenrolam. Então o que ele está fazendo? Veja, ele levanta aqui duas hipóteses, tá? Então aqui ele vai fazer o quê? Uma divisão, né? Então ele abre esse capítulo aqui com um tópico fazendo a apresentação de uma ideia por divisão. Tá, vamos escrever aqui.
Tá bom? Então, o que acontece aqui? Ó? Primeiro, ele apresenta duas formas de revolução. A primeira, que ele fala, são as rumorosas, barulhentas e tudo mais, tá? E as silenciosas, tá? E aí ele fala assim, ó, as rumorosas são feitas com sangue, com suor e as lágrimas da população. Então, aquela revolução na briga, tá? A segunda é a silenciosa, que eles, ó, em geral, tendem a ser mais efetivas no que diz respeito aos benefícios proporcionados. Então tem aquela que é o quê? Mais calma e silenciosa. Aí ele diz, ó, elas quem? As silenciosas. Ele continua argumentando. Elas são consideradas silenciosas, ó, porque, tá? Não porque feitas nos subterrâneos longe dos ouvidos das pessoas, mas porque, vejam só, não por isso, mas por isso, porque deixam de ser percebidas como revoluções enquanto se desenrolam. Então ele está o quê? Mostrando dois tipos de ideia. Então ele apresenta para a gente, ele expõe duas estruturas, na verdade ele argumenta, né? Não é uma exposição porque não necessariamente ele está apresentando dados concretos. Ele dá uma declaração e ele vai o quê? Argumentar sobre isso. Ele desenvolve o quê? Uma visão subjetiva sobre o aspecto que está sendo mostrado, né? Subjetiva porque não existe fato concreto. Então ele disserta? Sim, ele disserta, tá? Ele apresenta duas possibilidades e vai fazer a argumentação sobre elas. Aqui ele apresenta a argumentação sobre a segunda, ou seja, a revolução silenciosa, em que ele fala assim, ó, existe essa e ela acontece, ela é mais efetiva por causa disso. O que ele está fazendo? Explicando, ele está argumentando. Então nós temos aqui uma dissertação argumentativa, é outra dissertação. Tá certo? Bacana, não é? Vamos lá, vamos para frente agora. Vamos dar uma olhadinha nessa estrutura dessa questão aqui, ó. Primeiro vamos ver o que ele propõe para a gente dentro dessa questão. Ó, veja só, ele vai colocar toda a estrutura do texto e toda a construção do texto, e aí ele vai fazer o quê? A apresentação, ou seja, ele vai querer saber as características desse texto. Então vamos lá, né? Vamos ver como é que ele constrói tudo isso daqui. Então, vamos lá, tá? Nessa número 2, ele diz assim, ó. Em 40 anos de carreira musical, o engenheiro químico Ivan Lins produziu maravilhas como Madalena, O Amor é Meu, tá? O Amor é Meu País, Abre Alas. Como acontece com todos os poetas e compositores, ele tocou cada pessoa de modo diferente. Em meu caso, foi a música Começar de Novo, que Ivan Lins, né, compôs em parceria com Victor Martins em 1979. Foi aquele ano que fiz uma das muitas mudanças em minha vida, indo morar em Florianópolis, Santa Catarina, para onde eu já viajava semanalmente para dar aulas em um curso pré-vestibular, do qual era sócio. Como aquela sede exigia mais atenção, mudei minha residência oficial para a ilha. Lembro-me bem de estar atravessando a ponte Hercílio Luz, que ainda funcionava, né, foi interditada em 1982, quando do rádio do carro começou a sair a voz rouca da Simone dizendo: começar de novo e contar contigo. Vai valer a pena ter amanhecido, ter me rebelado, ter me debatido, ter me machucado, ter sobrevivido. Foi um momento mágico, pois apesar de bastante jovem, eu já vinha de uma experiência de vida cheia de mudanças e recomeços. A impermanência é uma das marcas do nosso tempo. Tudo muda rápido e quem aceita essa realidade e consegue exercitar sua capacidade de adaptação já sai com vantagens. De certa forma, quando acordamos na manhã de cada dia, começamos de novo nossa vida. Às vezes começamos pouca coisa de novo e damos continuidade ao que já fazíamos, mantendo a rotina e construindo estabilidade.
Mas às vezes acordamos de manhã e estamos em um novo lugar, ou inicialmente em um novo emprego, ou viramos a cabeça e vemos uma nova pessoa no travesseiro ao lado. Sempre começamos de novo, o que varia é a intensidade, tá? Naquele ano eu estava começando de novo muita coisa. Tinha me formado em medicina, mas não havia chegado a exercer, pois na ocasião eu já era dono de uma escola que crescia. Mas como começar de novo e é comigo mesmo, 15 anos depois resolvi dar-me o direito de experimentar a profissão de médico. E lá fui eu voltar a estudar, aplicando tempo e recursos aos livros de medicina, alguns para recordar, outros para entender a evolução dos anos. Apesar de ser médico, foi mais um começar de novo, tá? Então, vamos vendo aqui o que ele propõe para a gente dentro dessa estrutura. Então, ele vai afirmar para a gente algumas coisas. Primeiro, foi naquele ano que fiz uma das muitas mudanças em minha vida, indo morar em Florianópolis. Você percebe que aqui ele coloca, olha só, foi naquele ano, tá? Fiz uma das mudanças em minha vida, indo morar em Florianópolis. Veja como ele transforma, quando ele mostra o quê? Os acontecimentos. O que ele tem dentro dessa estrutura? Uma narração. Não é isso? Uma narração. Então já temos aqui um dos elementos. Depois, tá? Ele quer que você, a partir disso, né, olha só, quanto ao tipo de texto, esses trechos são respectivamente daquele texto que nós vimos. Então vamos vendo o que acontece. Ó, depois, no número 2, a impermanência é uma das marcas de nosso tempo. Vejam o que ele faz. Como é que eu sei o que é isso daí? Ele coloca aqui, olha para vocês, ó, a impermanência é. Então, o que ele poderia construir dentro desse texto? Ele poderia construir uma argumentação? Poderia, tá? Já que ele está dizendo que dando uma definição. Mas quando ele traz, ó, a impermanência é uma das marcas do nosso tempo, nós temos aqui um verbo de ligação. O que o verbo ligação faz? Ele liga característica ao sujeito, ao substantivo. Então, eu estou caracterizando. Isso faz com que o meu texto tenha fortes características descritivas. Tá bom? E aí eu vou para o último. Tudo muda. E quem aceita essa realidade e consegue exercitar sua capacidade de adaptação, já sai com vantagem. O que ele fez aqui? Ele estabeleceu uma declaração. Não é uma declaração? Veja, ele não desenhou um fato e nem fez uma passagem de tempo. Se é uma declaração, é uma argumentação, nossa alternativa é a alternativa C. Tá bom? Eu tenho que analisar o que eu tenho nas minhas mãos. Eu sei que esses elementos fazem parte do texto, mas eu tenho que trabalhar sua estrutura como um todo. E por fim, vejam só, temos aqui mais um texto. Ó, ele coloca pra gente a seguinte pergunta, né? O texto caracteriza-se como predominantemente dissertativo argumentativo e o autor utiliza recursos discursivos diversos para construir sua argumentação, como, por exemplo, linguagem figurada e repetições. Vamos ver se não é verdade? Olha lá. A mais ínfima felicidade, quando está sempre presente e nos torna felizes, é incomparavelmente superior à maior de todas. Olha só que interessante quando ele fala sobre felicidade, é sempre presente e nos torna felizes, incomparavelmente superior à maior de todas. Vejam, ser superior, no que ele diz a felicidade, é o ponto de vista dele. Então ele está estabelecendo uma visão, tá? Que só produz de maneira episódica, como uma espécie de capricho, como uma inspiração insensata. Vejam que tudo isso daqui, ó, né? Ela se produz como uma inspiração insensata. Ele não está fazendo aqui uma comparação? Então ele está usando o que é linguagem figurada. Tá, ó. Tanto na menor como na maior felicidade, olha, dizer que a felicidade é maior e é menor, tá? Tanto como, novamente, ele faz comparação. Tá? Porém, há sempre algo que faz que a felicidade seja uma felicidade, tá? A faculdade de esquecer, ou melhor, em palavras mais eruditas, a faculdade de sentir as coisas durante todo o tempo que dura a felicidade,
fora de qualquer perspectiva histórica. Aquele que não sabe instalar-se no limiar do instante, esquecendo todo o passado, aquele que não sabe como uma deusa da vitória, colocar-se de pé uma vez sequer, sem medo e sem vertigem, este não saberá jamais o que é felicidade. Olha só como a linguagem aqui é simbólica. E figurada, tá bom? Dentro dessa estrutura, tá? E o que é ainda pior, ele jamais estará em condições de tornar os outros felizes. Veja como ele fala muito de felicidade, felizes. Ó, é possível viver, mesmo viver feliz, quase sem lembrar como o demonstra o animal. Mas é absolutamente impossível ser feliz sem esquecimento. Vejam aqui, ó, como ele faz repetições. Então vejam, o texto caracteriza como predominantemente dissertativo? Sim, ele está defendendo. E por que ele é argumentativo? Porque ele se usa de recursos discursivos para construir sua argumentação. O que ele faz? Linguagem figurada e repetição. Esse é um dos aspectos que ele utiliza ali. Então o que nós temos aqui, essa questão está certa. Certinho, minha gente? Então foi bem interessante isso daí. Legal a gente trabalhar com esse tipo de perspectiva e ver como funciona na prática esses elementos e como isso daí é algo que a gente pode absorver e trazer para nós na hora que formos trabalhar também. Tá certo? Até daqui a pouco no nosso próximo.